Queridos irmãos e irmãs, ter medo da morte é um sentimento humano mais do que compreensível. Encarar a morte significa ir em direção ao desconhecido, nos separar de nossos corpos e abandonar nossos entes queridos. E isso nos assusta. O que nos aguarda? Deus nos receberá? Neste vídeo, falamos do testemunho extraordinário de quem cruzou a fronteira da vida, encontrou Jesus e teve a chance de compartilhar essa experiência. É a emocionante história de Dom Jean de Robert, que ele mesmo também contou na televisão durante a canonização de Padre Pio. Antes de continuar com esta história excepcional, convido vocês a se inscreverem no canal e a apoiarem a nossa comunidade de fé. Padre Jean de Robert tinha uma ligação especial com Padre Pio, uma conexão que ia além de uma simples relação espiritual. Padre Pio havia aceitado de Robert como seu filho espiritual, e em cada momento importante de sua vida, fazia-se presente ao jovem padre. O relacionamento deles era baseado em uma profunda confiança e amor mútuo. Numa manhã de 1955, Padre Pio enviou a de Robert uma breve carta contendo poucas linhas que diziam: "A vida é uma luta, mas leva à luz." De Robert recebeu esta carta enquanto estava na Argélia, onde fora enviado para trabalhar no serviço de saúde do exército. Inicialmente, ele não compreendeu completamente o significado dessas palavras. Na mesma noite em que recebeu a carta, a aldeia onde de Robert estava foi invadida por um grupo de homens do Frente de Libertação Nacional Argelino, que lutavam contra o governo colonial francês. De Robert foi capturado juntamente com outros 5 homens, e sem nenhum julgamento ou oportunidade de defesa, foi executado no local. Após a execução, de Robert se viu contemplando seu próprio corpo estirado no chão, junto com os corpos sem vida de seus companheiros. Num instante, começou a sentir uma espécie de ascensão, passando por um túnel luminoso. As nuvens ao seu redor permitiam vislumbrar rostos familiares, mas inicialmente a cena parecia sombria. Eram pessoas que ele conhecia em vida, indivíduos que poderiam ser considerados pecadores ou de caráter duvidoso. No entanto, à medida que de Robert ascendia, os rostos se tornavam cada vez mais luminosos. Num instante, seus pensamentos voltaram-se para seus pais, e de repente, ele se viu no quarto deles, observando-os enquanto dormiam. De Robert notou que um móvel havia sido movido, e algum tempo depois, escreveu para sua mãe para perguntar sobre a mudança. A mãe, surpresa, confirmou que o móvel realmente tinha sido movido, mas ficou perplexa sobre como seu filho poderia saber disso. Pouco depois, de Robert pensou no Papa Pio XII, quem conhecia bem devido ao seu período de estudo em Roma. Mais uma vez, ele se viu imediatamente no quarto do Papa, que estava prestes a se deitar, e conseguiu trocar alguns pensamentos com ele. Em um momento seguinte, de Robert se viu imerso em uma paisagem maravilhosa, iluminada por uma luz azulada e suave. Estava rodeado por um grande número de pessoas, todas com cerca de 30 anos. Reconheceu rostos de pessoas que havia conhecido em vida, mas ficou impressionado com o fato de que todos pareciam rejuvenescidos. Após um curto período naquele lugar maravilhoso, sentiu que era hora de ascender ainda mais. Naquele momento, percebeu que havia perdido sua natureza humana, transformando-se em uma espécie de centelha de luz. Reconheceu que as outras centelhas de luz ao seu lado eram São Pedro, São João e São Paulo. Continuando sua ascensão, ele viu aparecer a Virgem Maria, uma presença belíssima envolta em um manto de luz. Ela o recebeu com um sorriso extremamente doce, e atrás dela apareceu Jesus, extraordinariamente belo. Atrás de Jesus, de Robert vislumbrou uma área de luz que intuiu ser o Pai, e em direção a essa luz ele foi e nela se imergiu. Naquele momento, pôde experimentar a alegria infinita e a felicidade perfeita. No entanto, abruptamente, de Robert acordou. Ele se encontrou novamente no meio da aldeia, envolto em poeira e cercado pelos corpos mortos de seus companheiros. Percebeu que a porta atrás dele estava cravejada de balas e que suas roupas estavam cheias de buracos, tanto na frente quanto nas costas. Suas roupas estavam encharcadas de sangue, mas este estava seco e endurecido. Ele procurou por marcas de tiros em seu corpo, mas não encontrou nenhuma. As balas haviam atravessado suas roupas e a porta, mas ele permaneceu ileso.
Algumas horas depois, Derobert se aproximou de seu comandante, que ao vê-lo ficou tão surpreso que exclamou: "Mas você é um milagre!" Meses depois, Derobert decidiu visitar Padre Pio para contar-lhe a experiência extraordinária que havia vivido. Assim que o viu, Padre Pio exclamou: "Oh, meu filho, quanto você me fez correr, mas o que você viu era tão belo." Naturalmente, essa experiência marcou profundamente a vida de Padre Jean de Robert. Libertou-o para sempre do medo da morte e o fortaleceu em sua fé em Deus e no amor de Cristo. Seu testemunho tornou-se uma história extraordinária, que atestava não apenas o relacionamento especial entre Padre Derobert e Padre Pio, mas também as habilidades extraordinárias deste último. Até hoje, existem inúmeras pessoas que viveram experiências semelhantes. Segundo algumas estatísticas, milhões de indivíduos de diferentes origens sociais, culturais e idades. Muitos deles relatam encontros extraordinários ocorridos em momentos em que estavam clinicamente mortos. Esses testemunhos nos surpreendem e nos maravilham, mesmo que a fé em Deus não necessite necessariamente dessas experiências para ser fortalecida. No entanto, esses relatos nos confirmam mais uma vez que não devemos temer a morte ou o fim de nossas vidas. Como escrito nas Sagradas Escrituras, nossa estadia nesta terra é apenas por um curto período, e nossa verdadeira vida reside no reino dos céus. Muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte falam de um sentido de paz, amor e luz que os envolveu durante sua passagem para o além. Descrevem encontros com seres espirituais, visões de paisagens maravilhosas e sensações de completa serenidade. Essas experiências oferecem uma esperança tangível, uma antecipação do que poderia nos esperar após a morte. Apesar do entusiasmo gerado por esses testemunhos, é importante abordá-los com uma mente aberta e crítica. Alguns céticos podem atribuir essas experiências a fenômenos psicológicos ou neurológicos, como alucinações ou estados alterados de consciência. No entanto, para aqueles que as viveram, essas experiências são reais e profundamente significativas. A fé desempenha um papel fundamental na aceitação e na interpretação dessas experiências de quase morte. Muitos crentes encontram confirmação em suas convicções espirituais através desses testemunhos, considerando-os como um sinal tangível da existência de um plano divino e da imortalidade da alma. Esses testemunhos podem fortalecer a fé e ajudar a superar o medo e a ansiedade relacionados à morte. A história de Padre Jean de Robert e os numerosos relatos de experiências de quase morte nos lembram que a morte não é o fim, mas sim uma passagem para uma existência diferente e mais elevada. Eles nos convidam a refletir sobre nossa vida terrena e sobre o significado que nossas ações e escolhas podem ter na eternidade. Esses testemunhos também nos desafiam a considerar nossa percepção do tempo. Enquanto em nossa dimensão terrestre o tempo é linear e limitado, muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte descrevem um sentido de um lugar onde o tempo não existe e onde se está conectado com a eternidade. Isso nos leva a refletir também sobre a própria natureza da realidade e a considerar que pode haver muito mais do que nossa mente é capaz de entender. Essas extraordinárias histórias levantam questões sobre a própria natureza da fé. Embora a fé em Deus não requeira a existência desses testemunhos para ser sustentada, eles podem, no entanto, oferecer uma reafirmação tangível para aqueles que lutam com dúvidas ou incertezas. O relato daqueles que cruzaram as fronteiras da vida nos mostra que não estamos sozinhos em nossa busca espiritual e que há uma dimensão mais ampla e misteriosa da realidade que vai além do que podemos experimentar com nossos sentidos físicos. É importante ressaltar que cada um é livre para interpretar esses testemunhos à sua própria maneira, com base em suas próprias crenças e experiências pessoais. Alguns podem se sentir inspirados e confortados por essas histórias, enquanto outros podem permanecer céticos ou preferir uma explicação racional. No entanto, independentemente das diferentes interpretações, os testemunhos de experiências de quase morte nos convidam a refletir sobre nossa vida, sobre a morte e sobre a possibilidade de uma existência além de nossa compreensão. Eles nos lembram de abraçar a fé, a esperança e o amor em nossa vida cotidiana, conscientes de que somos parte de um mistério maior e que nosso destino final pode ultrapassar as limitações de nossa existência terrestre.
A história do padre Jean de Robert e os numerosos relatos de experiências de quase morte nos impulsionam a ir além da nossa compreensão limitada da vida e da morte. Eles nos convidam a considerar a existência de um plano divino e a nutrir nossa fé em Deus e no amor eterno que nos espera. Seja como um conforto espiritual ou como uma inspiração profunda, esses testemunhos nos lembram que não devemos temer a morte, mas sim abraçar a vida com gratidão e esperança, conscientes de que fazemos parte de um destino que ultrapassa nossa imaginação. Compartilhem nos comentários o que vocês pensam e não se esqueçam de se inscrever no canal para fazer parte da nossa comunidade de fé e oração. Que Deus vos abençoe.